Olá, sejam bem-vindos à jornada da perícia contábil na esfera civil e sistema financeiro da habitação. Sou César Leives Spellmaier, contador e advogado. Eu sou a Rosana Leives Spellmaier, contadora, administradora, trabalho como perita do juízo e assistente técnica das partes há mais de 30 anos no judiciário. Também já atuei como professora em cursos de graduação, ministrando a disciplina de perícia contábil, e atualmente eu atuo como professora no pós-graduação de perícia e auditoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olá, eu sou o Martin Leives Spellmaier, administrador, contador, especialista em perícias judiciais. Inclusive na minha pós-graduação eu tive a Rosana como minha professora, como foi uma honra. Atuo em perícias já há mais de 10 anos. Além da perícia contábil, por ser administrador, também atuei como administrador judicial nas recuperações judiciais presentes nas ações de todo o estado. Tive a oportunidade também e o privilégio de participar de associações e conselhos de classe, transmitindo e recebendo ensinamentos, né? E hoje nós estamos aqui também para trazer esta oportunidade de dividir conosco essa área da perícia contábil. Como o Martin falou, então a gente está aqui para trazer uma oportunidade para vocês de atuação em perícia contábil. Então, nesses 3 dias da jornada da perícia contábil, na esfera civil e sistema financeiro da habitação, que são 3 eventos online, gratuito, nós queremos trazer para vocês toda a nossa vivência em perícia contábil, seja ela judicialmente ou extrajudicialmente. Você pode atuar em perícia contábil tanto como perito do juízo, auxiliando o juiz, o magistrado, a tomar a correta decisão numa demanda judicial, ou também como assistente técnico das partes, atuando como um braço da parte do advogado, para que o juiz seja convencido daquele argumento que a parte está tentando trazer na demanda, no processo ou até mesmo extrajudicialmente. Nós então pretendemos que vocês conheçam desde a forma com que você pode chegar para atuar como perito ou assistente das partes, até especialidades que você pode atuar na esfera civil, casos, espécies de demanda que você vai encontrar na esfera civil e que podem proporcionar para você, assim como proporciona para a gente há muitos anos, satisfação, prazer e realmente um retorno financeiro digno na nossa atuação profissional. No primeiro dia, a gente vai trazer uma noção da história da perícia contábil que se confunde com a história da família Leives, que, como nós falamos, atua há mais de 60 anos a partir do intermédio do nosso avô, meu e do Martin, pai da Rosana, o Arthur João Leives, como a Rosana vai contar um pouco para vocês, a história da perícia contábil e a história da família Leives na perícia contábil, para, no segundo dia, abordarmos um pouco mais especificamente quais os desafios que vocês vão encontrar em termos de espécies de cálculos ou processos que vocês vão encontrar na atuação na perícia civil, como prestações de conta, dissolução de sociedade, apuração de haveres, questões envolvendo família, partilha, tudo aquilo que possa gerar uma controvérsia técnica, contábil, nós, especialistas na área contábil, contadores de formação, vamos ser capazes de atuar como peritos ou assistentes. Fiquem atentos também ao terceiro dia, que será um dia muito interessante, onde a gente vai abordar especificamente para vocês o sistema financeiro da habitação, contratos bancários e a problemática do sistema de amortização que vem se prolongando há bastante tempo na esfera do judiciário, onde causa problemas na evolução do contrato de financiamento que as pessoas adquirem para a aquisição do seu bem e dessa forma acabam tendo que entrar na justiça, demandar o judiciário com relação a cláusulas e problemas que eles vêm encontrando na evolução do seu financiamento. Bem, pessoal, de fato, nós trabalhamos há muitos anos na perícia contábil. Eu, a partir do momento que saí da universidade, já me deparei com esse cenário, que na verdade não foi criado por mim, mas pelo meu pai, que já tinha um escritório na área de perícia contábil. E a oportunidade surgiu no momento em que, formada, eu já tinha as condições, inclusive, de poder auxiliá-lo
nessa atuação profissional que já me parecia na época que era muito gratificante, porque ele tinha um entusiasmo juvenil sempre pela área da perícia. Esse entusiasmo de juvenil que passou para mim e também para os meus filhos, e nós estamos conseguindo trazer isso para o mercado de trabalho como um todo, nós queremos transmitir a vocês, porque é uma oportunidade que vocês terão com diversos atalhos que nós já vamos trazer para vocês, para que vocês não precisem galgar essas questões que nós tivemos que superar nesse período todo de atuação, nesses anos todos, porque hoje nós vivemos num momento em que a perícia contábil tem normativos. Nós temos a facilidade que nos auxilia muito no trabalho, que é a questão das normas de perícia, das normas brasileiras de perícia, norma de perito e norma de perícia, que foram editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade a partir do ano de 1992, e eu posso dizer que eu sou anterior às normas e depois tive o privilégio de atuar com normativos. E vocês estão vivendo um mundo hoje que realmente tem um cenário que facilita a atuação. Eu posso dizer de cadeira isso, não é algo que eu estou querendo colocar para vocês sem experiência. Não, tenho experiência vivida e tenho certeza que isso facilita o nosso dia a dia, e com isso então a gente vai querer transmitir para vocês. Realmente o nosso escritório, ele atua, nós tivemos a oportunidade de atuar nesses anos todos, em todos os segmentos do judiciário, trabalhista, civil, federal, como peritos do juízo, assistentes técnicos das partes, e nas perícias extrajudiciais, que são muito importantes. Nós muitas vezes somos procurados por amigos, por advogados ou pessoas físicas ou até por empresas, para que possamos auxiliá-los no sentido de informar, e de uma forma técnica, evidentemente, se vale a pena entrar no judiciário. E muitas vezes a perícia já é feita antes de ingressarmos no judiciário. Essa perícia extrajudicial é fascinante para nós, porque é uma ferramenta que realmente permite ao contador auxiliar o advogado ou a parte que tem algo que está sendo questionado por ela inicialmente, se vale a pena entrar no judiciário, qual será o custo-benefício daquilo ali. Então, é também uma área de trabalho que nós entendemos importante e queremos colocar para vocês dessa importância, e que vocês então saibam e que consigam sair desses nossos encontros, dessa nossa jornada, com a certeza de que é um mercado consolidado que nos permite atuar somente como peritos. Há anos atrás, o profissional que atuava em perícia, ele também precisava ter um escritório de contabilidade ou outras atividades. Muitos atuavam em perícia após a aposentadoria, porque já tinham uma fonte de renda e aí poderiam viver da perícia. E essa era uma situação bastante normal que o meu pai vivenciou e conta para nós até hoje, porque ele continua atuando, apesar da idade avançada, ele ainda é o Arthur João Leives, como os guris colocaram, um perito conhecido no nosso estado, inclusive fora do estado do Rio Grande do Sul, perito do juízo e assistente técnico das partes, e muito nos honra de podermos estar perpetuando essa imagem dele e a área de atuação que tanto nos fascina, nos encanta e que queremos transmitir a vocês. Então isso tudo nós queremos deixar essa mensagem de entusiasmo para vocês com relação a uma área de atuação que pode permitir a vocês realmente trabalhar somente nela, viver da perícia. E as questões, o detalhamento com relação à forma que nós vamos alcançar e o foco na perícia civil e no SFH, vocês vão ver na continuação. E nós sabemos que o mercado de perícia contábil, ele é um mercado restrito aos contadores, bacharéis em contabilidade, com o registro em seu conselho. Esses conselhos são responsáveis pela fiscalização da nossa profissão e também nos auxiliam em palestras e nos auxiliam em todas as questões burocráticas, até que nós nem às vezes percebemos no nosso dia a dia, que auxilia a nossa profissão. Por exemplo, nesse caso de pandemia, os conselhos, tanto federal quanto regionais, eles conseguiram que a nossa área fosse reconhecida como uma atividade essencial e continuasse com o seu trabalho. E nós continuamos sim com esse trabalho entusiasmados, e sempre buscando novos clientes. E aí que o contador deve se perguntar: aonde está o trabalho da perícia contábil?
E ele está no nosso dia a dia, seja ele na hora de nós fazermos um financiamento de um carro ou de um bem, um outro bem, fazermos o nosso financiamento da casa para realizar o sonho da conquista da casa própria, né? E a gente nós temos que tomar cuidado para que esse sonho não se torne pesadelo. Na hora de nós assinarmos um contrato que tem um sistema de amortização, ele é regido por juros, por taxas. E o profissional que atua nesse tipo de trabalho, ele tem que estar muito atento a essas leis, tem que estar atento o que respeitar e o que ele pode substituir em determinada demanda, seja ela judicial ou não, né? E nós estamos nessa área já há tanto tempo, temos diversos casos a trocar com vocês nessa jornada, né? Em especial hoje, dando início a esse passo tão importante para nós, dividirmos o conhecimento. E nós temos uma mensagem para você que é fazer com que o nosso dia a dia seja prazeroso. Nós, atuando em perícias contábeis, nós temos a possibilidade de termos o nosso próprio horário de trabalho. Algumas pessoas trabalham melhor tendo aquele horário de trabalho, outras pessoas trabalham melhor fazendo o seu trabalho noturno, outras à tarde. Mas nós temos a nossa compreensão, nosso contato com o cliente, nós temos que ter a nossa vestimenta, temos que ter o nosso linguajar próprio e técnico da área, para assim nós mostrarmos conhecimento no que nós estamos fazendo, né? E assim, nós temos hoje a oportunidade de trabalhar com advogados, né? Temos a oportunidade de trabalhar com pessoas físicas que gostariam de saber mais sobre o seu cheque especial, por exemplo, né, sobre determinado financiamento. Nós podemos trabalhar também sendo indicado por juízes, né? E nós temos que estar sempre em mente, nós profissionais, que num processo judicial podem trabalhar sobre uma mesma matéria até 3 peritos. E esses peritos, eles vão discutir através de suas teses, através de seus argumentos, onde determinada taxa pode ser usada, qual o sistema melhor que pode favorecer tal ou tal parte. E essa troca entre os profissionais no processo faz com que nós hoje tenhamos a experiência de dividir diversas matérias com os nossos colegas. Hoje nós estamos como perito do juiz, amanhã nós podemos estar como assistente. E essa troca entre os profissionais é o que traz muito entusiasmo também para atuar na perícia contábil. A posição dentro do processo como peritos do juiz ou como assistentes técnicos realmente é bastante diferente, porque o nosso cliente passa a ser, dependendo do caso, ou o juiz ou o advogado, ao qual nós vamos então nos reportar. Aí muitas vezes nós nos perguntamos no dia a dia, e os colegas vêm para nós, mas como que se pode falar de matéria técnica, que deveria ser uma matéria de resultado exato ou resultado único, imagina na área trabalhista, então nem se fala, e para que 3 profissionais atuando num processo, quando na verdade a matéria é a mesma que está sendo analisada, principalmente na área da liquidação de sentença, não é? O resultado do cálculo deveria ser igual, mas existem enfoques. A matéria é técnica, mas existe legislação por trás, existe o momento em que está se atuando naquele processo, as legislações que passaram durante o decorrer. Muitas vezes temos contratos que estão em vigor há 20 anos, 30 anos. Hoje se faz um financiamento na área do SFH, do Sistema Financeiro da Habitação, de 420 meses. Imaginem podemos imaginar o que vai acontecer daqui a 10, 20, 30 anos. Nós não sabemos. Então, essa legislação também tem que ser estudada pelo contador, juntamente com o advogado, porque nós, na verdade, somos o braço do juiz, o braço do advogado na matéria que nos diz respeito. Atuando em demandas judiciais como assistente técnico ou perito do juízo das partes, a gente vê como a prova pericial vem crescendo de importância ao longo dos anos, tanto para as partes, que podem, de certa forma, aprofundar o seu argumento e apresentar com mais clareza qual o intuito da sua proposição na ação judicial ou mesmo numa demanda extrajudicial, e mesmo para o juiz
e para os advogados, que é aquela importância técnica e jurídica que corrobora o posicionamento das partes, no caso atuando como assistente técnico, e traz para o juiz uma clareza e uma segurança na tomada da decisão. Aproveitando que o Martin falou em época de pandemia, a gente está vivendo um momento único na vida de todos nós, você pode ter certeza que contratos serão revistos, a discussão ela só vai aumentar. As empresas hoje em dia, eu tenho inúmeros amigos que são empresários e eles me falam de contratos que não foram cumpridos ou que foram, como é que eu vou dizer, unilateralmente alterados pela parte, por uma dificuldade que é justa, é clara, que todo mundo está enfrentando em cumprir os contratos que foram estabelecidos numa outra realidade, a partir de um universo que a gente imaginava continuar normalmente. Então, a demanda em perícia contábil e, é claro, judicialmente, a demanda para os advogados, ela só vai aumentar, porque o problema, infelizmente, ele se maximizou nessa questão de pandemia, e não só os problemas sociais, mas os problemas que envolvem relações interpessoais ou de empresas e contratos, que é o que a gente lida quase que diariamente. Para aquele profissional que já atua em perícia contábil há anos, ou um profissional que está iniciando, seja se formando na faculdade ou migrando para a atuação em perícia contábil, é fundamental, como nós já dissemos, ter conhecimento de certas terminologias jurídicas. Não é da noite para o dia que a gente vai aprender certos termos, mas com a prática, com o dia a dia do trabalho, com as nomeações, com o contato com advogados, a troca de e-mails, a leitura de contratos e expondo as nossas razões técnicas, a gente vai conseguir trazer o nosso vocabulário para esse mais próximo a esse vocabulário técnico jurídico, fazendo com que a gente tenha um trabalho que seja melhor recebido tanto pelas partes como pelo juiz. Nós somos contadores de formação. Nós trabalhamos com um tipo de linguajar técnico que não vai necessariamente ser entendido pelas partes, pelo juiz e pelos advogados. Então a gente precisa também ter capacidade de aproximar o linguajar técnico jurídico e o linguajar técnico contábil. Pois não se engane, o linguajar, a forma com que você vai escrever e se posicionar dentro de um processo, ela requer um mínimo de conhecimento de certos termos e certas posições que você deve adotar no processo, como às vezes autor, réu, reclamante, reclamado. São termos que, se você não está familiarizado, você vai ter uma certa dificuldade. Então, a gente veio aqui na jornada também trazer não só o aspecto do sistema financeiro de adaptação e da perícia contábil na esfera civil, mas esse aspecto inicial da perícia, de como você vai entrar na perícia. Você precisa aprender as ferramentas de como chegar a esse juiz que pode lhe indicar ou a esses clientes que vão lhe indicar e também saber quais os tipos de petição que são apresentados no processo como perito ou como assistente, e a gente quer trazer para vocês aqui aos poucos cada um desses elementos. E aí, até de certa forma, né, engraçado quando a gente vai comentar ou quando a gente vai falar dos nossos laudos para advogados, a gente já ouviu falar, né, que os advogados não gostam de cálculos, e daí podemos pensar que os contadores não gostam dos textos. Então o que o César falou acaba sendo quase que obrigatório. Nós temos que ter essa noção de interpretação de texto e, ao mesmo tempo, criar a nossa maneira, o nosso laudo, o nosso parecer, que é o fruto do trabalho do perito contador. Até eu me lembro aqui com a Rosana que existem advogados, por mais que nós colocamos no laudo que o determinado agente financeiro é credor ou devedor, os advogados às vezes ligam, para quem deve, para quem. Então, assim, quanto mais detalhado, quanto mais explicadinho o laudo e o parecer, vai facilitar o entendimento das partes ou do julgador, né? Então, é essas dicas, assim, que o profissional ele tem que estar atento. E essa jornada que a gente está tentando propor para vocês aqui hoje, ela vai trazer e vai discutir isso e vai cada vez mais, né? Trazer os atalhos que nós entendemos que são importantes, porque a gente já passou por isso. Talvez aqueles que estão iniciando
precisem desse reforço, dessa segurança que a gente entende necessário transmitir. E aqueles que já atuam, que também estão nos escutando e que querem, de repente, trocar conhecimento ou revisar os seus conhecimentos, vão ter a oportunidade de também conversar, de ter um contato com profissionais que já atuam há tanto tempo na área como nós, contando das nossas experiências e apresentando realmente essa forma de conduzir o trabalho para que a gente se aproxime cada vez mais do nosso cliente, não só na forma quanto no conteúdo, né? Porque não adianta tu teres um bom conteúdo e daqui a pouco não souberes transmitir isso para o papel. A forma de escrever, muitas vezes para o contador, para o perito, não é a mesma que aquele que está lendo o trabalho, que é o advogado das partes e o juiz, consegue compreender. Então essa aproximação da matéria técnica trazida para o papel, para que possa ser expresso de forma clara o resultado do trabalho, é muito importante. Muitas vezes eu tenho visto colegas que fazem diversos cálculos e planilhas e coisa e tal, mas não tem no final do seu trabalho, e muitas vezes nós discutimos aqui no escritório, entre nós, uma conclusão, a planilha A, B, C e D dá tanto. O resultado daqueles... Não podemos simplesmente apresentar cálculos e achar que o juiz ou o advogado vai se permitir fazer a leitura da planilha. Nós temos que auxiliá-lo na leitura dos nossos resultados. Então isso tudo é muito importante, nós vemos todo dia no nosso trabalho, não é? E queremos auxiliá-los a cada vez mais trabalharem bem e de uma forma que o cliente vai ficar satisfeito. E nós sabemos que nós não precisamos, né, sermos o dono da verdade, sabermos de tudo. Então, muitas vezes eu questiono o César, assim, sobre determinado termo jurídico, né, e como que isso aí vai refletir num cálculo, um afastamento de juros, ou o juro simples, linear, assim, a gente tem que, na hora, por exemplo, também que é interessante aos advogados, que são os honorários, então calcular honorários de sucumbência, né, assim, são termos jurídicos que eles estão presentes no nosso dia a dia, né. Se nós atuamos apenas com contabilidade, naquela nossa realidade inicial de quem entrou na faculdade e se formou pensando em realmente trabalhar especificamente naquela contabilidade raiz, aquela contabilidade inicial, você vai se surpreender um pouco porque realmente nós temos algumas nuances bem interessantes na atuação como perito. Atuando nessa área pericial, muitas vezes nós nos perguntamos, será que esse mercado vai acabar um dia? Porque muitas demandas, muitos assuntos que passaram pelo nosso escritório, eles simplesmente não existem mais. São situações que são debatidas numa determinada época, numa determinada fase do mercado, numa época em que uma legislação X estava em vigor e que as demandas proliferaram no judiciário. E quando elas terminam, muitas vezes nós pensamos que a perícia também, juntamente com aquela demanda, vai acabar e nós não teremos outras demandas para sermos nomeados ou contratados pelas partes. É um caso específico que aconteceu não somente conosco, como com diversos colegas que atuam na área pericial, que eram os processos contra a Brasil Telecom, processos esses que faziam com que os escritórios tinham tipo 90% das demandas que estavam acontecendo dentro do nosso escritório, dos trabalhos que nós estávamos desenvolvendo, ou como peritos do juiz ou como assistentes técnicos das partes, tinham a ver com a Brasil Telecom. Acabou. Acabou por quê? Porque os próprios juízes, pelo menos aqui no estado do Rio Grande do Sul, se reuniram e deram um saneador em relação ao processo e criaram uma decisão que foi utilizada para todos os processos e os cálculos se tornaram muito menores, mais simples, foram simplificados e foram então passaram a ser elaborados pela contadoria do fórum. E aí aquele pânico, não vai ter mais perícia. Essa foi uma situação que nós já ultrapassamos, juntamente com demais colegas, porque outras situações vieram. Então, isso aconteceu também na época em que, falando do Sistema Financeiro de Habitação, veio a lei da alienação fiduciária, em 1997, e que aí o contrato que era regido pelo PES, Plano de Equivalência Salarial, deixou de existir, ou pelo menos no volume que ele existia. E essas demandas passaram então a ser
direcionadas através de uma outra legislação, os contratos firmados através da tabela price e sistema de amortização constante, tabela price a partir de um determinado momento, a capitalização que era discutida também passou a não ser mais, a partir de 2009, em função de outra legislação também que passou a entrar em vigor, a capitalização podia ser permitida, coisas que começam a nos trazer preocupação no dia a dia, não só como peritos do juízo, como assistentes técnicos, porque pensamos que daqui a pouco esvazia o mercado, não vamos mais ter mercado. Isso tudo eu posso lhes garantir que é apenas um susto, é uma preocupação natural, normal de todos os colegas, porque nós nos situamos em relação aos colegas com uma proximidade muito grande em função do relacionamento que existe através das associações de classe, dos conselhos de classe, que estamos sempre em contato com os colegas, debatendo as questões do mercado atual e daquilo que vem pela frente. Nós sabemos sim que outras demandas virão, outras questões serão trazidas, não por nós, mas pelos advogados, que são muito mais do que nós, peritos, contadores que atuam no mercado. Imaginem só para esse contingente gigante de advogado que existe no mercado, atuando para o judiciário, se para eles deixar de existir a demanda, a preocupação evidentemente passa a ser muito menor para nós do que para o advogado, que tem realmente uma atuação muito mais ampla no mercado. Então, nós não precisamos nos preocupar com relação a mercado, porque ele é naturalmente renovado em função das questões que são trazidas pelo judiciário e os advogados que militam nele. O profissional que atua em perícias contábeis deve saber da importância da educação continuada, pois a interpretação de leis antigas, adaptação para o atual cenário, correção de índices, ele está presente no nosso dia a dia. E nós nunca sabemos se nós vamos pegar uma ação nova ou uma ação que tem algo que remete ao passado, né? E seja uma mera participação em evento, seja a composição de um artigo para determinado meio eletrônico ou físico, técnico da nossa área, qualquer ação que o profissional tenha e seja considerada proativa, vai fazer a diferença na hora desse profissional entregar o seu laudo, e os outros irão perceber da qualidade e de que nós estamos sempre atentos ao mercado. E isso na hora que alguém vai escolher qual o perito de sua confiança, pois sim, este é um trabalho que ele é feito e desenvolvido e ele traz muita expectativa para o cliente. E assim, a confiança que nós temos e transmitimos vai ser um diferencial na hora de sermos escolhidos como um profissional e um perito. Então, para deixar bem claro, no evento de amanhã nós vamos trazer especificamente para vocês como você pode chegar a buscar a atuação na esfera civil como perito do juízo e como também buscar clientes como assistente técnico, tanto advogados como parte. E também vamos trazer alguns tipos de perícias contábeis na esfera civil para que vocês tenham familiaridade e tenham noção dos tipos de cálculo que a gente vai encarar no nosso dia a dia atuando como peritos ou assistentes na esfera civil do mercado de trabalho em perícia contábil. Um dos fatores que pessoalmente mais me motiva a trabalhar na perícia contábil hoje é a diversidade de trabalhos, né? Hoje nós podemos estar fazendo um cálculo do sistema financeiro, como foi citado, e amanhã eu posso estar sendo nomeado numa nova perícia que exige uma diligência para levantar documentos. Ou numa ação indenizatória, num dano causado, numa prestação de contas. Então isso tudo a gente vai debater no encontro de amanhã, também abordando um pouco essa questão do mercado e de como chegamos à indicação e ao cliente, para daí, depois de amanhã, no terceiro encontro, a gente debater a fundo o sistema financeiro da habitação e essa oportunidade incrível que segue ao longo dos anos, há mais de 40 anos, a gente tem uma atuação forte, focada no sistema financeiro da habitação. Obrigado pela sua participação em nossa jornada e esperamos vocês nos nossos próximos 2 encontros. Até lá!